Bom, dando continuidade agora na resolução dos exercícios, temos o número 30, e ele nos diz o seguinte: uma força vertical de 5 newtons é aplicada à manete do mecanismo de abertura de janelas quando a manivela BC está na horizontal. Determine o momento da força em relação ao ponto A e em relação à linha AB. Ele nos fornece o exercício, facilita a visualização e assim como fizemos no anterior, né, a gente redesenhou, né, esboçou novamente o que o exercício nos deu. A partir disso, né, a gente percebeu que o trecho BC ele é paralelo ao eixo Y e aponta para dentro da tela. E também que a força F é paralela ao eixo Z e aponta no sentido negativo do mesmo. O primeiro passo que precisamos tomar, né, para definir o momento em relação ao ponto A é justamente o vetor RAD. E ele, basicamente, nada mais é do que a soma de três vetores, né? Então, o vetor ali de AB, de BC e de CD. Então, para encontrar, né, as componentes, né, então esses três vetores posição, nós temos o seguinte, né, para o primeiro caso, que é o RAB, apenas foi utilizado, né, o cosseno e o seno para calcular as componentes, em relação a x e a z, certo? Essa mesma análise foi feita também para os outros vetores posições, certo? Então, em relação ao vetor RBC, ele só tem uma componente positiva e ela aponta na direção de y. Então, temos, né, que ela é 0,075. Não sei se vocês perceberam, mas eu estou utilizando, né, estamos utilizando aqui todas as informações em metros, tá bom? E em relação, né, ao trecho CD, ele possui a mesma inclinação que o trecho AB. Então, as relações que foram utilizadas foram as mesmas para o trecho AB, certo? Fazendo a soma, né, de todos os componentes que a gente encontrou em cima, a gente conclui, né, que o vetor posição RAD, ele é 0,065i mais 0,075j mais 0,0375 em K. E aí a gente vai, né, para o terceiro passo, que é justamente definir qual é o momento ali em relação ao A. Agora, né, com o vetor posição definido, vamos calcular o momento efetivamente ali em A. E por definição, né, o momento ele é um produto vetorial entre, né, a posição e o vetor força. Então, fazendo ali, né, a determinante desse produto vetorial, nós concluímos, né, que o momento em A ele é menos 375i mais 325j newton vezes milímetros, né? Que a gente já fez a conversão. E vale observar, né, que a força, ela não tem componente em x e em y, né? Ou seja, é 0i e 0j, né? Então, ela só possui um componente, em z, e é no sentido contrário, por isso é negativa. Tranquilo? Agora, a segunda pergunta, né, que o exercício faz é justamente qual é o momento em relação à linha AB. Né? Então, o que isso significa? Né? Nada mais é do que uma projeção do momento naquela direção, ou seja, na direção AB. E para a gente calcular, a gente vai ter que fazer o produto escalar entre o momento e o vetor normalizado, né, na direção AB. Que nos dá, né, o módulo da projeção vezes o próprio vetor N, né, NAB aqui no caso, certo? Do exercício anterior, né, a gente já tinha encontrado o vetor posição em relação ao AB, e aqui, basicamente, a gente encontrou o módulo dele, né, e aí a gente chega ali que o módulo do vetor posição em AB é de 0,05 metros.
Então, o vetor unitário, ele nada mais, nada menos vai ser do que o vetor posição dividido pelo seu módulo. Então, fazendo as substituições, concluímos, né, que esse vetor unitário é 0,866 em I mais 0,5 em K. Como já tínhamos definido, né, o momento em A, então, basicamente, agora é fazer o produto escalar desse momento com o vetor unitário. Fazendo essas multiplicações em relação a I, em relação a J, em relação a K, nós concluímos que o momento em relação a AB é de menos 0,2810I menos 0,1625 em K, Newton metro. É isso, pessoal. O grupo 14 agradece e nos colocamos à disposição caso alguma parte desse vídeo não tenha ficado clara. Obrigada!